carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Olá, meus queridos irmãos, eu sou Daniel Farias e sejam muito bem-vindos ao IPAcast, o podcast da Igreja Presbiteriana da Aldeota. Hoje, no penúltimo episódio de nossa série, nós vamos dar continuidade a esses podcasts especiais sobre o período do Advento, quando lembramos do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em cada um dos 4 episódios, nós estamos falando sobre um aspecto mais específico do Advento e hoje o tema será crucificação. Para comentar a respeito desse tema, temos como convidados o pastor auxiliar de nossa igreja, o reverendo Ricardo Regis, e o seminarista de nossa igreja, Thalisson Evangelista. Meus irmãos, é muito bom tê-los aqui conosco e vamos ao nosso assunto de hoje, crucificação. E para dar início ao nosso episódio, eu trago uma primeira pergunta. No período do Natal, nós costumamos olhar principalmente para a manjedoura, para o nascimento de Cristo. Mas de que forma o Advento aponta para a cruz e de que maneira a crucificação está relacionada com o Advento? Graça e paz, Daniel, Thalisson, todos os nossos ouvintes. Alegria de novo estar aqui com vocês. Bem, essa é a nossa primeira pergunta, relacionamento do Advento com a cruz. O Advento vem de uma palavra latina, Adventus Redemptoris, que é a vinda do Redentor. Então, ao pararmos nesse período para celebrarmos nestes 4 domingos a vida de Jesus, seria inevitável, de fato, que nós deixássemos de observar que a grande missão de Jesus Cristo neste mundo é uma missão de reconciliação. A Bíblia diz que ele é um mediador. Só há mediador se você tem 2 partes em conflito. Se há 2 partes que não querem se reconciliar, então você não precisa de mediador. Nesse caso, Deus buscou essa reconciliação com o homem. É ele que toma a iniciativa. Então, desde o jardim, como nós vimos lá no primeiro episódio, então nós temos um Deus tomando a iniciativa. E Cristo Jesus, então, ele vem cumprir essa missão de reconciliar o homem com Deus. Esse homem precisa de uma reconciliação com Deus. Só assim ele vai experimentar a paz. Assim, Paulo falando aos Romanos, lá no capítulo 5, verso 1, quando ele diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. E é Cristo quem promove essa paz. Então, ao celebrarmos o Advento, celebrarmos a vinda de Cristo Jesus, nós não dissociamos o seu nascimento da sua missão. E a sua missão foi muito clara: promover essa reconciliação do homem com Deus. O homem tem sobre si o pecado, a transgressão. Ele transgrediu a lei de Deus. A lei, ela aponta para o pecado. Ela não é a causadora do pecado, mas ela aponta para o pecado. E só Cristo Jesus pode satisfazer a Deus no cumprimento dessa lei. Essa é uma das relações do Advento com a cruz, pensando no Cristo mediador, no Cristo que faz de novo essa ligação, essa religação do homem com um Deus. Olá, meus irmãos, olá, Daniel, olá, pastor Ricardo. É muito bom estar aqui novamente também, é uma alegria sempre podermos falar sobre aquilo que a Escritura nos fala, E de acordo com essa primeira pergunta, eu penso justamente naquilo que o pastor Ricardo falou em relação à missão de Jesus, a missão de Cristo. Então, a relação, de fato, do Advento com a crucificação é total. Então, Jesus não nasceu apenas para mostrar um caminho para o homem. Ele próprio é o caminho e ele próprio veio cumprir uma missão. Ele próprio veio cumprir aquilo que Deus havia requerido no seu pacto, E a ideia de pacto é uma ideia de sangue também. A ideia de um derramamento de sangue. Então, nós podemos lembrar, por exemplo, o pacto que Deus fez com Abraão
Quando o próprio Abraão dorme, Deus mostra ali os animais sendo partidos ao meio, e a ideia daquela época era justamente se alguém passa entre os animais partidos, né, onde houve ali um derramamento de sangue e onde houve também ali justamente a partilha desses animais, a ideia é que aquele que não cumpre o pacto, ele vai receber a mesma pena que aqueles animais receberam. Então, o próprio Deus é quem paga esse pacto, né? Ele sabe que o homem não pode pagar essa dívida que ele tem, porque a dívida que ele tem é inalcançável. A justiça de Deus é uma justiça infinita e o homem não pode ser salvo pela lei. Por isso que Cristo, ele vem, ele nasce e o seu nascimento já aponta para a cruz, já aponta para a sua missão, como o pastor Ricardo falou. Então a cruz é justamente o alvo da missão de Jesus, que é o pagamento dos pecados, é o pagamento daquilo que o homem não pôde pagar a Deus. Por isso que nós vamos ter a ideia entendida pelos próprios apóstolos, né, pelos próprios discípulos, como uma ideia meio diferente, uma ideia que eles ainda não tinham alcançado sobre a missão de Jesus. Quando o próprio Cristo fala que ele vai morrer, que é preciso que ele passe por isso, que ele tome o cálice, né? O próprio Pedro não entendeu e ele achava que Jesus não precisaria passar por isso. E isso é preciso nós lembrarmos, porque muitas vezes nós, como cristãos atuais, mesmo assim também não entendemos muitas vezes que Cristo teve que sofrer, né? Ele é o homem de dores, aquilo que o profeta Isaías já havia falado, o homem de dores que morre, que paga, que mancha a cruz, né, com o seu sangue para pagar esses pecados. Então eu penso que é justamente isso. Quando o Jó, por exemplo, pergunta ao próprio Deus se ele tem carne, né? Se ele tem olhos, se ele tem carne, se ele sangra. E aí Deus não responde naquele momento, mas Cristo é essa resposta, né? Sim, Deus tem carne agora. Agora Deus tem carne, porque Cristo é Deus, né? Sim, ele tem sangue e o seu sangue é redentor. Então a ideia da crucificação é justamente isso, é o cumprimento da obra de Cristo, né? É o ápice ali da glória de Deus, mostrando aos homens a sua misericórdia, né? O seu atributo que de outra forma não seria tão visualizado ali, tão evidente para a vida do seu povo. Então é isso, a missão de Cristo é a ligação aí para entendermos o advento com a crucificação. Sim, sim, amém. E já que estamos falando da obra, né, de Jesus Cristo na cruz, eu pergunto para vocês, do que de fato Jesus Cristo nos salvou na cruz e o que ele pagou por nós na cruz? Essa pergunta está bem relacionada com a primeira também, né? E aqui a gente deve caminhar mais ainda nesse tema, né? Aprofundar esse tema da reconciliação e da mediação, e pensando também que essa mediação, essa resolução desse conflito é do interesse primeiramente de Deus, né? E Cristo Jesus, ele tem um diálogo perfeito com as duas partes. Se ele é Deus encarnado e é homem, ele pode então conversar com todos os homens, compreender, né, o seu drama, o peso do seu pecado, né? Ele leva sobre si na cruz os nossos pecados, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, segundo o profeta Isaías, e ele trata com Deus como Deus, né? Ele não trata com Deus apenas como um homem, né? Que tem comunhão com Deus, que recebe de Deus essa graça de poder conversar com ele, de receber a sua revelação, mas ele é o testemunho mais perfeito, né? Absolutamente perfeito de Deus. João Batista vai dizer isso, né? Aquele que vem do alto, né? É igual, né? Àquele que está lá. Então, ele é mediador, de fato, porque é homem e Deus, né? E ao mesmo tempo
ele está ali trabalhando para resolver esse conflito para o bem das duas partes, né? Então, ao derramar o seu sangue, como Thaleson falou, ele está satisfazendo a exigência de Deus, não a exigência do diabo simplesmente. Há muitos que pensam que na cruz ele cumpre a exigência do diabo. O diabo não é nada para exigir alguma coisa, mas Deus sim. Claro, ele cobre a exigência de Deus, em primeiro lugar, a exigência da lei e a exigência do diabo. Mas, em primeiro lugar e prioritariamente, as exigências de Deus, né? Completa aí, Thales. Eu penso que especificamente quando a gente fala daquilo que Cristo fez na cruz, né, do que Cristo nos salvou, a resposta mais direta que nós poderíamos dar, além de discorrermos sobre isso, é da ira de Deus, né? Jesus veio nos salvar da ira de Deus. Geralmente há uma confusão, um conflito em que as pessoas pensam que Cristo veio nos salvar do pecado. Mas antes de Cristo nos salvar do pecado, que também é correto, né? Cristo veio nos salvar do pecado, mas antes disso, ele veio nos salvar da ira de Deus. E aí, nós podemos pensar aqui em relação ao Evangelho. Nós precisamos entender o Evangelho para entender por que Cristo teve que nos salvar da ira de Deus, né? E o que é o Evangelho? O Evangelho justamente são as boas novas, né? São as boas novas e são boas notícias que falam que Cristo pagou a nossa dívida. Qual era a nossa dívida? A ira de Deus estava sobre nós. Por quê? Porque nós quebramos o pacto, nós quebramos aquilo que Deus havia colocado sobre nós. Adão pecou, né, o pecado original, e aí nós sofremos todas as consequências dessa queda, desse pecado. Então, a ideia é, se Cristo não tivesse pago os nossos pecados, a ira de Deus seria derramada sobre nós. E agora, porque ele pagou os nossos pecados, a ira de Deus é colocada nele, é derramada nele. O cálice que ele tomou foi o cálice da ira de Deus. Então, por exemplo, quando nós pensamos na crucificação propriamente, na imagem, geralmente nós temos a ideia de que a crucificação, ou toda a imagem que é nos passada ali, né, de sangue, do sofrimento do próprio Filho de Deus ali na cruz, como se fosse o ápice do sofrimento humano, né? Como se fosse aquilo que ele poderia sentir de mais dor. Mas, veja, não é isso que faz Jesus temer, por exemplo, no jardim do Getsêmani. É a ira de Deus que seria derramada sobre ele. E não a ira de simplesmente um homem, mas de todo um povo que iria crer nele. Então imagina aí a dimensão que é justamente aí para Jesus pagar todo esse pecado. Então em Cristo, Deus é justo e justificador, como o apóstolo Paulo nos fala lá em Romanos, né? Por que justo e justificador? Porque ao mesmo tempo ele paga o pecado, ele não deixa o pecado impune, por isso que ele é justo, mas ele é justificador também, porque Cristo, ele é Deus. E aí ele é o nosso justificador, né? É através dele que nós temos a justificação e não através daquilo que nós fazemos, porque nós não somos capazes de pagar nenhum pecado, nem mesmo o nosso, né? Nem por nada que nós possamos fazer de bom ou deixar de fazer de ruim. Então, é isso. Então, Jesus veio nos salvar da ira de Deus, porque nós pecamos, e a ira de Deus seria colocada sobre nós, mas aí foi colocada sobre ele, e agora nós somos livres da ira de Deus, e como o pastor Ricardo falou, agora nós estamos reconciliados com Deus. A face de ira de Deus foi colocada em Cristo. Agora nós temos a face da misericórdia e do amor de Deus e da reconciliação e da paternidade de Deus. Nós não temos mais a face da ira de Deus. Por mais que ainda pequemos em nossas vidas, até o final das nossas vidas, mas a face da ira de Deus nunca mais vai estar colocada sobre nós. Por isso que é errado falarmos assim, Deus me castigou por algum pecado que eu cometi. Não, Deus já castigou Cristo, ele não castiga você. Ele pode até ensinar você, disciplinar você por causa do seu erro, mas nunca é um castigo, porque o castigo já foi em Cristo, ele pagou a ira de Deus. Sim, amém. E nós vamos agora para a nossa terceira pergunta.
O teólogo Pedro Dulce trata em um de seus artigos que foi veiculado no blog Voltemos ao Evangelho, cujo título é A Inversão de Todos os Valores na Cruz de Cristo. Ele trata nesse artigo sobre a grande inversão que a cruz representa. Eu separei um trechinho do artigo que ele fala o seguinte: o rei não estava em um trono, mas pendurado em um madeiro. E eu gostaria de perguntar para vocês, o que essa inversão significa para nós? O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, ele já apontava que para muitos essa pregação da cruz era uma loucura. Lá no verso 18 do primeiro capítulo diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. E lá no verso 23 ele diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Na verdade, enquanto rei, um dos 3 ofícios de Cristo, sacerdote, profeta e rei, o seu reinado significa a sua soberania, além de participar com Deus de toda a obra da criação, de toda a eternidade. O seu reinado, a partir do advento, da sua primeira vinda, da sua vitória, ele ganha assim mais um significado, todo o universo foi posto, aos seus pés. O profeta Isaías, no capítulo 9, verso 6, diz que o governo, o seu governo real, está sobre os seus ombros. E lá em Apocalipse, no capítulo 4 e no capítulo 5, ainda nos mostra a sua coroação, como rei do universo. Deus soberanamente escolhe o caminho mais difícil. Isso o Pedro Dulce também diz no seu artigo. E essa loucura, de fato, que Paulo está apontando é exatamente essa dificuldade que o ser humano tem de aceitar esse caminho escolhido por Deus. A morte de Jesus não é só para dar exemplo aos homens. A sua morte é uma morte vicária, é uma morte substitutiva. Paulo, falando lá aos Filipenses, ele fala da sua humilhação. Então, ir à cruz, mesmo sendo rei, mesmo sendo revestido de glória, mesmo tendo tudo em suas mãos, tudo aos seus pés, isso nos fala da sua humilhação, e de sua grande humildade. Por isso que essa mensagem ela continua sendo loucura para esses que estão se perdendo. Mas a cruz continua apontando para a igreja o seu caminho. Há muitos no nosso meio que querem apenas as coroas douradas, os louros pelas grandes vitórias, mas não entendem que nessa continuidade do ministério de Cristo na terra, e antes de recebermos a coroa celestial, a igreja também está destinada a uma coroa de espinhos. Ela é uma igreja sofredora ao longo de toda a história. E mesmo sendo uma igreja que recebe de Deus a promessa de que vai reinar com Cristo Jesus, ainda na sua missão temporal, na sua missão terrena, ela vai estar sempre sujeita também a essa humilhação, às perseguições, às cruzes deste mundo, as coroas de espinhos deste mundo. E mesmo sendo loucura, esse é o caminho de Deus, que Deus escolheu para o seu Filho, que Deus escolheu para a sua igreja. Os grandes valores que nós temos, não são os valores pregados por este mundo, e que escandalizam o mundo, são os valores, de fato, de Cristo, a sua humildade, o seu serviço, a sua doação, a sua entrega a ponto de ir até a cruz e não medir nenhum sacrifício por nós. Isso, e é interessante essa pergunta porque o que a inversão significa para nós é a própria ética do reino, de Deus. Então,
Quando o reverendo Pedro Dutti fala dessa inversão na cruz, é justamente o ponto mais alto onde nós vemos a diferença entre aquilo que naturalmente nós pensamos por causa do pecado e aquilo que Deus estabelece como verdade, como caminho, né? E como vida, né? No próprio Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Se nós formos perceber ao longo da história, na própria história do pensamento, quando você recorre aí a um dos maiores intelectuais que já tivemos no mundo, que é Aristóteles, ele vai falar da questão das virtudes, né? E o próprio apóstolo Paulo reconhece algumas virtudes que os próprios gregos trabalhavam, e aí ele vai colocar também, por exemplo, quando ele fala aos filipenses, né, pensar em tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que tem virtude, ele vai pensar em algumas coisas que os gregos já haviam pensado também pela própria graça comum que Deus derrama ali sobre eles, mas o apóstolo Paulo vai colocar um fator muito importante que o pastor Ricardo aqui mencionou, que é a questão da humildade, né? Então, a humildade ela não era vista como uma virtude. A humildade era vista como uma ideia de fraqueza, né? A fraqueza da pessoa. Então, humildade seria, na verdade, uma contra-virtude. Não seria uma virtude das pessoas. E aí, quando você olha para o Deus que se encarna em humilhação e morre em uma cruz em favor daqueles que foram os seus ofensores, você vê a grandeza da humildade do próprio Deus, né? E é isso que o apóstolo Paulo vai colocar como figura para os próprios filipenses, que estavam tendo uma falta de humildade. Eles se achavam maiores do que os outros. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, olha, aquele que é maior do que os outros é o próprio Deus. E o próprio Deus, na sua glória, ele se humilha, né? Ele vem em humildade. E aí nós podemos entender que a humildade é um desses pontos, uma dessas virtudes que o cristianismo vai trazer como de fato uma virtude do reino de Deus e que vai ser inversa àquilo que o mundo vai entender como uma virtude. E aí nós podemos também apontar para a própria escritura que os próprios discípulos não entendiam a ética de Jesus, né? Não entendiam as verdades de Cristo, as virtudes que ele nos trouxe em um determinado momento. Quando Cristo falou que iria ser crucificado, que ele teria que morrer, o próprio Pedro olhou para ele e disse que não era para ele fazer isso. Então, veja, o próprio povo de Deus, né, os judeus ali, não entendiam profundamente o que Deus estava fazendo em Cristo, né? Qual era a verdadeira virtude ali de Cristo. Em outro momento, o mesmo Pedro também não vai entender quando Jesus vai lá e lava os pés dos seus discípulos. E aí ele diz assim, não, o meu o Senhor não vai lavar de jeito nenhum. Né? E aí o próprio Jesus diz, se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Ou seja, veja o que Jesus está fazendo. Ele está moldando a mente dos seus discípulos para que eles entendam qual é, de fato, aquilo que Deus entende como verdade e como mentira, como ponto mais alto e como ponto mais baixo, né? Em outro determinado momento, a mãe de 2 discípulos de Cristo pede para que ele coloque um à sua direita, outro à sua esquerda, como um ponto de destaque, como entendendo Jesus como o rei, e aí os seus filhos seriam ali beneficiados por causa do seu reinado. E aí ele diz, aquele que é maior é que vai servir os outros, né? Então nós estamos entendendo aqui que aquele que é maior no reino de Deus, aquele que recebe mais dons, aquele que recebe mais iluminação, aquele que recebe mais dinheiro, aquele que recebe tudo mais, esse é o mais servo, né? É aquele que tem que servir mais. Então veja como o mundo recebe isso. Não recebe isso de braços abertos. E às vezes, como o reverendo Ricardo falou, muitas vezes a igreja não entende essa ética de Cristo e acaba tentando fazer uma mistura entre a ética do mundo e a ética da igreja. E muitas vezes nessa tentativa de fazer essa mistura, acaba trazendo para dentro da igreja a ética do mundo. E tentando entender, por exemplo, aí você vai ver pessoas que vão atrás de igrejas que lhes sirvam.
né? Então, assim, eu vou para a igreja com um olhar mercantilista. Ou seja, qual é a igreja que mais me serve? Qual é a igreja que me deixa mais feliz? Né? Não é essa a ideia? Então, quando alguém diz assim, não, eu vou para a igreja tal porque lá eu me sinto bem. Naquela outra igreja ali eu não me sinto bem. A ideia que ela está falando ali não é que a igreja A prega a palavra de Deus e a igreja B não prega. É que a igreja A está trazendo para ela benefícios, né? Ela está confortável, ela tem uma cadeira confortável, ela tem um ar-condicionado, ela tem uma iluminação, ela tem uma igreja limpa, ela tem, né, um pastor que fala bem, ela tem pessoas bonitas, então ela tem todo esse tipo de benefício. E na igreja B ela já não tem. Embora, muitas vezes, muitas igrejas simples, elas vão pregar a palavra de Deus genuinamente, e a pessoa não vai ser atraída justamente porque ela já está contaminada com essas ideias, não é? É claro que nós queremos uma igreja limpa, nós queremos uma igreja arrumada, nós queremos uma igreja bonita. Isso não é contra a mensagem do evangelho, mas isso não é o centro. Se nós tivermos tudo isso, mas não tivermos a palavra de Deus, não adianta, né? É claro, nós queremos tudo isso e a palavra de Deus é o centro. Se for uma coisa em detrimento da outra, que seja todas essas coisas de igreja bonita, limpa e tudo, em relação à palavra. Então eu penso que o que o reverendo Pedro Dutti queria dizer é justamente isso, né? Sobre essas inversões. Como Jesus vai trazer essa nova visão daquilo que o reino de Deus representa para o seu povo. Sim, é verdade. Bem, nós estamos caminhando já para o final do nosso terceiro episódio, né? Estamos tratando sobre o tema da crucificação. Eu vou fazer a última pergunta e aí eu peço que ao final do comentário de vocês já aproveitem para trazer suas considerações finais, se despedir dos nossos ouvintes e aí nós caminharemos para o fim do nosso episódio. Mas vamos lá para a nossa quarta e última pergunta. Qual é a importância, né, de no período do Advento nós olharmos não apenas para o nascimento de Cristo, mas também para a sua morte? Sendo o Advento um período de alegria, de louvor a Deus, né, pelo cumprimento da missão de Cristo Jesus, né, o cumprimento cabal desta missão, só Ele, de fato, pode dizer está consumado. Então Ele cumpriu, não restou mais nada. Né? Para a igreja, para nós, sempre vai restar alguma coisa, né? Estamos aquém sempre de cumprirmos a missão de Deus, mas nós devemos louvar a Deus porque um ciclo se encerrou, o Advento inicia um novo ciclo, né? No calendário litúrgico, na vida litúrgica da igreja, que está absolutamente comprometida com Cristo. Por isso que as igrejas que observam o calendário litúrgico não precisam ficar inventando moda, não precisam ficar preocupadas em atrair os outros por modismos, por novidades, estratégias que extrapolam os limites da doutrina, da escritura. Então, a cada novo ciclo, nós vamos voltando o nosso olhar para Cristo Jesus. Daqui a pouco nós vamos estar na Páscoa, vamos celebrar com mais ênfase aí a sua morte, né, a sua crucificação, a sua ressurreição, mas o Advento, sendo esse tempo, né, que inicia um novo ciclo, essa celebração nos faz louvar a Deus e não questionar a Deus, né? Não questionar as escolhas de Deus, os caminhos de Deus, mas louvar a Deus, porque as suas escolhas, os seus caminhos são sempre perfeitos, né? Os meus caminhos, como ele mesmo disse, não são os vossos caminhos, né? Então o caminho da cruz, por mais que continue sendo questionado pelos homens, continue sendo loucura para os que se perdem, para nós, de fato, é o caminho da salvação, né? A soberania de Deus, o poder de Deus, o amor de Deus, a justiça de Deus, todos eles estão bem evidentes ali na cruz. Calvino enfatizava que justiça e amor em Deus não estão distantes, não estão separadas, mas a justiça, o seu juízo é uma expressão do seu amor, né? Tudo em Deus é amor, Deus é amor.
E quando ele revela, então, através do seu caráter, essa justiça, né, e ele tem que exercer essa justiça no homem por causa da sua transgressão, ele não está deixando de amar este homem. Ao contrário, ele está revelando o seu amor em salvar alguns pela loucura da pregação. Então, nós devemos fazer desse tempo um tempo de louvor a Deus, não só porque Jesus veio, porque Jesus nasceu. Há grandes nascimentos registrados na história ainda hoje. O mundo para quando se anuncia que vai nascer alguém da linhagem real. Né? Os países que ainda têm na monarquia seus sistemas de governo, ou mesmo que seja um sistema apenas ali, que não seja o sistema mais poderoso, né? Mas você vê como o mundo reage, né? A casamentos reais, nascimentos reais, a toda essa badalação. Mas nós temos a notícia do, mesmo sendo humilde, e a manjedoura também é uma inversão, não só a cruz, mas a partir da manjedoura, né? Isso causa espanto. Onde está o recém-nascido rei dos judeus, né? Devia estar no palácio, em Jerusalém. Mas não, ele está em Belém, né? Uma terra que não é a maior entre as cidades de Judá, mas que de ti, dali sairá aquele que há de apacentar o meu povo Israel. E vai nascer numa manjedoura, a outra inversão ali. E se no advento a gente deixa de celebrar Deus que nasce, e nasce para morrer, e sendo crucificado, então nos substitui naquela cruz, a festa está incompleta, né? A celebração está incompleta. Então, a importância que eu vejo de olharmos no advento, não só para a manjedoura, mas também para a cruz, é essa: louvar a Deus por sua soberania, né? Exaltar os seus atributos, como amor, justiça, poder, todos eles estão ali revelados na cruz. Deus abençoe a todos, Daniel, Thalisson, e agradeço mais uma vez pelo privilégio de estar aqui com vocês e por nossos ouvintes que estão nos acompanhando. E eu acredito que tanto o nascimento, né, tanto a manjedoura como a cruz, elas são aí fazem parte da obra de Cristo, né? A obra de Cristo é tudo isso, é o seu nascimento, é a sua vivência cumprindo toda a lei de Deus, morrendo pelos pecadores. Então, como o reverendo Ricardo falou, nós não podemos tirar uma parte disso, porque senão fica incompleta, né? Até a sua subida aos céus também, a sua ascensão também é muito importante, a sua ressurreição. Nós precisamos verificar todas essas partes da obra de Cristo, né? Não podemos rejeitar nenhuma parte, né? Porque se fizermos isso, estaremos falhando. Só uma observaçãozinha, tá? Não há outro caminho. Não há outro caminho, Na exatamente. verdade, não há outro caminho, só há esse caminho pelo qual importa que sejamos salvos. Sim, né? E para perceber isso, o próprio Cristo ele foi duro, né, contra Pedro, quando Pedro tentou tirá-lo do seu caminho, né? Da mesma forma com Satanás também. A tentação de Satanás também, de certa forma, era tirar ele do caminho do sofrimento, né? Do caminho da cruz. Era, olha, toma isso, toma aquilo, pega uma parte do reino, come, entendeu? Então, todas essas coisas são as tentações de Cristo que querem tirar ele do único caminho que teria que acontecer, né? Para a salvação do homem. Então, nós não podemos deixar de olhar para a cruz, olharmos somente para a manjedoura como um aspecto assim. Veja que Deus humilde, que nasce na manjedoura, mas por que ele teve que nascer ali na manjedoura, né? Ele teve que nascer ali na manjedoura para alcançar todos os homens na sua pobreza espiritual. E ele se fez pobre. E aí a cruz é da mesma forma. Ele, sendo glorioso, teve que se humilhar e morrer. O Deus que não morre, né? Deus que é impossível morrer, morre na cruz. Esse mistério aí que nós verificamos na cruz. Então, essa é a mensagem do Evangelho, né? O Evangelho é isso, é a obra de Cristo. É o seu nascimento, a sua vida, a sua crucificação, a sua ressurreição, a sua ascensão.
Então tudo isso é a obra de Cristo e nós louvamos a Deus por isso, né? E muito obrigado, Daniel, pelo convite de poder participar aqui. Obrigado, Pastor Ricardo, por estar aqui conosco. É muito bom sempre falar sobre a palavra de Deus e edificarmos os irmãos através daquilo que nós podemos trazer aqui no podcast. Amém. Agradeço mais uma vez a participação tanto do reverendo Ricardo como do seminarista Tarson, que tem nos ajudado aí nas nossas gravações, né? E com isso nós chegamos ao final do nosso penúltimo episódio dessa série especial que estamos trazendo sobre o Advento. Eu agradeço a participação dos nossos convidados e também agradeço a todos os que têm acompanhado o nosso podcast, seja no YouTube, no Spotify, onde quer que você esteja acompanhando. E eu convido para que você continue nos acompanhando para ficar por dentro de tudo que acontece na Igreja Presbiteriana da Aldeota, os nossos podcasts, as nossas programações. E nos siga no Spotify, no Deezer, no YouTube. E curta e compartilhe e siga também os nossos perfis nas redes sociais. Vamos juntos espalhar a notícia do Advento. Igreja Presbiteriana da Aldeota, 43 anos evangelizando Fortaleza.